Fala, galerinha. Nós tivemos um plantão de matemática e alguns alunos tiveram dúvida a respeito da fórmula de Bhaskara. E eu trouxe para vocês hoje exatamente isso. Vou mostrar para vocês como que a gente utiliza essa fórmula em alguns exercícios. Nós aprendemos no plantão a utilizar a regra da soma e do produto. Fizemos alguns exemplos, mas alguns alunos pediram para que eu resolvesse utilizando a fórmula. E é exatamente isso que eu vou fazer hoje. Ok? Só para relembrar aqui, gente, como é que é a fórmula de Bhaskara? Menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado do menos 4ac dividido por 2a. Quem é esse camarada? É o que nós chamamos de delta. É a letra grega, delta, mas na verdade nós chamamos de discriminante, que é b ao quadrado menos 4ac. Dado essa forma de escrever, nós podemos também representar a forma de Bhaskara dessa forma aqui, ó. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, certo? Então, essas duas maneiras aqui podem representar a resolução de uma equação de segundo grau, a forma de resolver uma equação de segundo grau. Qual que é a forma geral de uma equação de segundo grau? Ax ao quadrado mais bx mais c. Por que que é importante? Se você observar bem, nós temos aqui b, a e c. E quem são esses elementos na equação de segundo grau? O a sempre vai ser aquele camarada que está acompanhado do x ao quadrado. O b vai ser aquele camarada que está acompanhado do x. E o c é aquele cara que está na solidão, sozinho. Ok? Sabendo disso, agora vamos partir para a resolução de alguns exemplos. O primeiro passo na hora de você resolver uma equação de segundo grau, utilizando a fórmula de Bhaskara, é você identificar os coeficientes, certo? Observem aqui, ó, x ao quadrado, x está acompanhado do a, o b e o c sozinho. Vamos fazer essa identificação aqui. Gente, quem que está acompanhado do x ao quadrado? Aí você fala, professor, não tem ninguém. Exatamente. Não tem ninguém que a gente possa ver, mas aqui tem o 1, certo? Isso significa que o coeficiente do x ao quadrado, ou seja, o nosso a, é igual a 1, beleza? Agora vamos identificar quem é o nosso b. Quem que está acompanhado do x? Aí você fala 7. Não, não é o 7. É o menos 7, porque o sinal deve acompanhar o número. Então, eu tenho aqui o menos 7. Por fim, temos que identificar quem é o nosso valor c. Quem é o valor c, gente? O nosso c é igual a 12. Belezinha? Identifiquei os coeficientes. A é 1, b é menos 7, c é 12. Agora você olha para a sua fórmula, que eu coloquei aqui no início, e você simplesmente faz a substituição. Vamos fazer a substituição aqui. Vou colocar x é igual. Observar é uma coisa, gente. Menos b. Esse menos é da fórmula. Observem que o b, ele é menos 7. Esse menos aqui é do menos 7. Como que vai ficar na hora de resolver? Eu vou colocar esse menos. E o b, que é menos 7, vai ficar entre parênteses. Repetindo, de onde saiu esse menos aqui, gente? Esse menos saiu da fórmula. E, professor, de onde que saiu esse menos? Saiu do valor de b, ok? Tranquilão? Vou passar uma linha aqui, para não ficar torto. Perfeito? E vamos continuar. Vou colocar agora a minha raiz, ou melhor, o mais ou menos, e agora a raiz. b ao quadrado. Quem é o nosso b? Menos 7. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 7 ao quadrado. Professor, mas está certo? Não, não está certo. Eu tenho que colocar aqui, gente, um parênteses. Daria errado se eu não colocasse o parênteses? Com certeza. Vou mostrar para vocês por que daria errado. Quando eu coloco, por exemplo, menos 2 ao quadrado e menos 2 ao quadrado, será que é a mesma coisa? Quem que está elevado ao quadrado?
o menos 2. Isso aqui pode ser escrito da seguinte forma: menos 2 vezes menos 2. Sabemos que menos vezes menos é mais, 2 vezes 2 é 4. Opa, maravilha! Mas aqui, gente, quem está ao quadrado não é o menos 2. É só o 2. Por quê? Veja só, isso aqui é a mesma coisa de menos 1 vezes 2 ao quadrado. Logo, isso vai ser menos 1 vezes 2 vezes 2. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, e 4 vezes menos 1 é menos 4. Então, observem que o parênteses, ou a ausência dele, faz diferença. Quando eu tenho o parênteses, o valor deu positivo. Tirei o parênteses, o valor deu negativo. Ok? Então, cuidado com isso aí. Vou apagar e continuar a resolução. Vamos mandar bala aqui, gente. Menos 7 ao quadrado. Beleza, agora vai ficar menos 4 vezes A. Gente, quem é o nosso A? O A é 1. Eu nem precisaria colocar, mas vou, só para ficar bem claro o processo. Vezes C. O nosso C é 12. Perfeito. Tudo isso tem que ser dividido por 2 vezes A. E o nosso A é 1. Agora é só correr para o abraço. Como é que a gente vai continuar aqui, gente? Vamos lá para o segundo passo. Ficou um pouco... Deixa eu só passar o pano aqui. Aqui está bem molhadinho. Vamos lá. Vamos lá, multiplicação. Menos vezes menos dá mais. Então, aqui eu vou ter 7. Mais ou menos. Raiz. Menos 7 ao quadrado. Lembrem-se que menos 7 ao quadrado é menos 7 vezes menos 7. Menos vezes menos é mais. E 7 vezes 7, 49. Então, aqui eu tenho 49 redondo. Menos 4 vezes 1 é 4. E 4 vezes 12 dá 48. Tudo isso dentro da raiz. Vou passar a linha aqui, para não ficar torto. Belezinha. E quem que está sobrando? Quem que está faltando aí? 2 vezes 1, né? E dá 2. Perfeito. Vamos lá para o terceiro passo. X é igual a 7... mais ou menos. Gente, 49 menos 48, 1. Qual que é a raiz quadrada de 1? É o próprio 1. Certo? Esse aqui eu acho que eu consigo fazer. Pronto. O que que nos restou aqui, gente? 7 mais ou menos 1. Como nós temos uma equação de segundo grau, quantas soluções nós teremos? 2. Essas soluções, elas podem ser iguais ou distintas, ok? Mas nós teremos, a princípio, 2 soluções. Então, vamos escrever o seguinte: x1 e x2. Quem vai ser o nosso x1? Aí você pode fazer 7 mais 1 ou 7 menos 1, tanto faz. Vamos fazer aqui primeiro 7 menos 1. 7 menos 1 sobre 2. E aqui, 7 mais 1 sobre 2. Observem o seguinte: eu tenho que resolver a soma e a diferença. Então, primeiro eu faço 7 menos 1 e 7 mais 1. Então, vamos lá. Nós temos que calcular a diferença e a soma. Professor, poderia colocar mais e menos? Gente, a ordem dos tratores no altar e o viaduto. Poderia ser mais aqui e menos lá, certo? Vamos lá. 7 menos 1 dá 6. 6 dividido por 2, 3. Que maravilha. 7 mais 1 é 8. 8 dividido por 2 é 4. Perfeito demais, gente. Perfeito demais. Então, isso significa a nossa solução
x1 igual a 3 e x2 igual a 4. Ah, professor, eu conseguiria fazer isso por soma e produto, é muito mais fácil. É óbvio que é mais fácil, mas eu estou mostrando para vocês como que vocês podem utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver uma equação de segundo grau. E vale lembrar o seguinte, algumas equações de segundo grau não serão possíveis de ser resolvidas facilmente pelo método da soma e do produto. Por exemplo, como equações que forem fracionárias, certo? Se aparecer uma fraçãozinha aqui, gente, aí o bicho pega. Então, nem sempre você vai poder utilizar esse método. A fórmula de Bhaskara usa para todos, ok? Então, nesta aula aqui, a gente resolveu este exemplo. E na aula seguinte, nós resolveremos o outro exemplo. Vamos lá, gente. Vamos resolver agora o nosso segundo exemplo. Vocês já viram como é que se faz, como é que se utiliza. Então, agora vamos andar um pouquinho mais rápido nesse segundo exemplo aqui. Primeiro, vamos identificar nossos coeficientes. Belezinha? Quem que está com x ao quadrado? É o 1. Isso implica que A é igual a 1. Quem que está com o x? É o 4. Então, o que significa que o B é igual a 4. E quem que está sozinho, solitário, sem ninguém? O C, menos 20. Só olhar para cá, gente, ó. Quem está com x ao quadrado é o A, quem está com x é o B, e quem está sozinho é sempre o C, ok? Agora a gente vai lá para a nossa formulazinha, bonitinha, e vamos colocar aí, ó. É menos B. Então vai ficar menos 4. Ah, professor, não apareceu agora outro menos igual ao exemplo anterior. Gente, o 4 é positivo. Então, o único menos que vai aparecer é o da fórmula, certo? Mais ou menos B ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 20. O que você tem que fazer aqui? Colocar um parênteses. Certinho? Para não fazer a linha torta, que eu sei que eu vou fazer. Vou colocar a régua. Só nesses exemplos aqui. Tudo isso, gente, vai ser dividido por 2 vezes A. 2 vezes 1. Então, vamos para o próximo passo. X é igual a menos 4. E vamos logo simplificar isso aqui, gente, só numa lapada. Cálculo mental. 4 ao quadrado, 16. Cuidado aqui com o sinal, hein? Menos 4 vezes 1 vezes menos 20. Eu tenho menos vezes mais, o sinal do 1 é positivo, menos vezes mais é menos, e menos vezes menos, que vai dar mais. Repetindo, o sinal do 4 é negativo, o sinal do 1 é positivo, menos vezes mais é menos, e menos vezes menos dá mais. Então, quer dizer que aqui, dentro da raiz, 4 ao quadrado, 16, mais 4 vezes 20, 80. E morreu Maria Preá aqui dentro da raiz. Vamos para o próximo passo. Tudo isso dividido por 2. X é igual a menos 4, mais ou menos 16 mais 80, dá 96. Aí eu pergunto, gente, 96 tem raiz exata? Não, né, gente? Não tem raiz exata. O que eu faço aí, professor? Desse jeito? Você simplesmente separa a resposta de soma e da diferença. Como assim? Não entendi. Vamos lá. x1 menos 4 mais raiz de 96 sobre 2. x2 menos 4 menos raiz de 96 sobre 2. Dá para fazer mais alguma coisa? Dá. Você poderia decompor esse 96 aqui em fatores primos, mas esse não é o intuito nessa aula. O intuito é que vocês
aprendam a aplicar a fórmula de Bhaskara. Em uma aula seguinte, eu posso ensinar como que a gente... Ensinar não, relembrar, porque já vimos isso esse ano. Relembrar como que a gente faz para decompor uma raiz. Belezinha? Então, x1 e x2 são as raízes desta equação. Um abraço!